Há alguns meses atrás, o Nubank fez a tão comentada integração entre os aplicativos do Nubank e da Nuinvest, e dentre as coisas que a maioria das pessoas gostaram estão as telas de evolução de patrimônio, de proventos e de rentabilidade, que aqui no aplicativo do Nubank, quando você está aqui na sua aba de investimentos, logo em cima aparece aqui total em investimentos e tem essa setinha aqui. Quando você clica aqui, você acessa essas três janelas. Essas duas primeiras aqui de evolução e essa aqui de proventos já estavam disponíveis desde a integração. Já essa aqui de performance, que é a clássica janela de rentabilidade, eles acabaram de liberar para mim aqui. Até agora tá escrito como beta, ou seja, eles estão desenvolvendo aqui. Então, se por um acaso você tá vendo esse vídeo e você ainda não recebeu essa janela, não se preocupe que eles estão liberando isso aqui aos poucos. Eles ainda estão desenvolvendo essa janela aqui. Então, nesse vídeo aqui a gente vai dar uma passada geral nessa janela. Vou te mostrar como usar ela e te mostrar o que eu gostei e o que eu não gostei nessa janela aqui. Então, vou dar só uma passada rápida nas duas primeiras janelas aqui, caso você não saiba como usar elas da melhor forma. Como que elas funcionam? Essa primeira aqui que eles chamam de evolução é a janela da evolução do seu patrimônio. Uma coisa que eu estranhei a princípio é que eles misturam aqui a evolução do seu patrimônio, que tá aqui em minha carteira, que são os seus investimentos de renda variável, ações, fundos imobiliários, ETFs, com as caixinhas que ficam aqui do lado. Então, antes eles chamavam essa parte aqui de investimentos, e uma alteração recente que eles fizeram foi mudar o nome dessa parte aqui para minha carteira. Isso aqui ficou legal porque ficou mais intuitivo lá pra gente selecionar só a nossa carteira quando a gente quer ver a evolução dela. E aí, por padrão, eles puxam a evolução da sua carteira como um todo, tanto os ativos lá da minha carteira quanto das caixinhas. Eu consigo ver isso claramente aqui porque ele tá puxando aqui, ó, resumo do período desde 1º de outubro de 2023. E eu comecei a minha carteira aqui em janeiro desse ano, 2024. Então eu não tenho um período tão longo assim. Então a gente consegue fazer um filtro aqui do lado, ó, onde tá escrito total em investimentos. Se você clicar aqui, por padrão ele deixa selecionado aqui todos os seus investimentos, mas tem alguns filtros aqui, ó. Renda fixa, bolsa de valores, fundos de investimentos. Se você tiver tesouro direto, você consegue ver isso especificamente. Você consegue ver até caixinhas individuais, se você quiser, mas tem aqui, ó, no meio, minha carteira. Então eu posso selecionar aqui, clicar em aplicar filtro, e aí até muda a cor das barrinhas aqui, e aí veja que mesmo estando selecionado aqui no filtro de tempo aqui, ó, que você pode selecionar o período máximo disponível, últimos 12 meses, ou personalizado aqui, selecionar os meses que você quiser, mesmo eu colocando aqui, ó, por exemplo, últimos 12 meses como estava, veja que apesar de aqui no resumo tá escrito a partir de outubro, mas se eu arrasto pro lado aqui só tem informações a partir de janeiro, que é quando eu comecei a minha carteira. E aí é legal porque eu consigo ver exatamente a evolução da minha carteira mesmo, a escadinha dos meus aportes todos os meses. E aí aqui em cima vai mostrar o saldo no período selecionado, a rentabilidade no período, e aqui explica certinho, ó, que essa rentabilidade é a soma não só da variação dos rendimentos dos seus investimentos, mas também dos proventos e dividendos que você recebeu, é a rentabilidade total mesmo. E aí, veja que se eu não selecionar nenhuma barra, esse resumo aqui embaixo vai mostrar informações de todo o período selecionado, que no meu caso aqui, desde que eu comecei a carteira, janeiro desse ano. Então aí mostra aqui saldo inicial, que eu comecei do zero, total de entradas é o quanto que eu aportei mesmo de dinheiro do meu bolso, total de saídas, aqui é um pouco confuso isso aqui de saídas, mas isso aqui são os proventos que eu recebi, desde o começo da carteira recebi R$ 172,04 de proventos, que eu reinvesti, mas ele mostra aqui como saídas. E aqui rendimento total, 449, que quando eu abro essas setinhas, mostra aqui, ó, valorização, variação do preço dos ativos e outros ganhos, que aqui sim são os proventos. E aí, a soma final aqui do saldo final. Então veja que aqui, ó, quando você clica aqui em entenda essas informações, ele explica detalhadamente todas as coisas, dá pra gente entender melhor a diferença entre as saídas e outros ganhos aqui, que é um pouco confuso. E aqui tá falando, ó, que as saídas não são somente proventos e dividendos, mas qualquer título que tenha vencido, qualquer resgate que você tenha feito. E aí ele tá explicando aqui, ó, a categoria outros ganhos também é considerada uma saída, pois ela não é automaticamente reinvestida. Então, outros ganhos é a soma de todos os proventos, dividendos, JCP que você recebeu, e saídas é tudo isso também e qualquer outra venda que você tenha feito, rendimento de CDB, qualquer coisa assim, vai ficar aqui em saídas. Por isso que tem essa pequena diferença aqui no valor. E aí, o que é possível você fazer? Você pode selecionar um mês específico aqui, ó, vou clicar em agosto, e aí ele me mostra aqui o resumo aqui, ó, de 1º a 31 de agosto. Mostra quanto que eu comecei o mês, quanto que eu aportei nesse mês, ó, 1.110,75. Tá aqui, ó, nesse mês eu ganhei 73 de rentabilidade, sendo que 23 foi de valorização e 50 foi a soma de todos os proventos que eu recebi. Aí perceba que setembro deu uma queda aqui, porque foi um mês em que alguns ativos desvalorizaram. Então ele mostra aqui, ó, eu ganhei 17,54 de proventos, mas os ativos desvalorizaram R$ 152 e no total, somando perdas e ganhas, eu fiquei com uma perda de R$ 134,52. Então basicamente é assim que essa primeira janela evolução aqui funciona. E agora vamos para a janela de proventos. A janela de proventos é bem simples, é simplesmente um resumo de todos os proventos que eu recebi. Aqui ele vai considerar só os ativos que pagam algum tipo de provento, então consequentemente vai ser só em minha carteira, porque caixinhas do Nubank não pagam provento, certo? Comecei a minha carteira aqui em janeiro, o primeiro mês que eu recebi proventos foi fevereiro, então tá
tá certinho. E aí tá aqui toda a evolução. Normal ter essa oscilação aqui, porque eu tenho tanto ações quanto fundos imobiliários. Os fundos imobiliários é sempre uma escadinha perfeita, que eu vou investindo todos os meses e eles pagam todos os meses, mas as ações têm pagamentos irregulares. Por isso que tem meses aqui que dá um pico. Agosto, por exemplo, foi um mês muito bom, recebi muita coisa de ação, por isso que deu esse salto enorme aqui. Setembro ainda eu vou receber mais coisa, então essa barrinha de setembro ainda vai aumentar. Uma coisa que eu senti falta nessa janela aqui, que eu gostaria que tivesse, seria muito bom que eles implementassem isso aqui no futuro, seria um filtro de tempo, da mesma forma que tem aqui na evolução, que eu posso selecionar aqui 12 meses e um período personalizado. Seria legal se aqui em proventos também tivesse essa opção, e principalmente um filtro de classe de ativos. Eu gostaria de poder ver só fundos imobiliários, só ações, e também tudo misturado aqui, entendeu? Eu queria ter a opção de ver separado se eu quisesse. Por enquanto isso aqui não é possível ainda. Então ele pega aqui esse resumo aqui do último ano, e aí eu cliquei em setembro aqui, ele tá me dando o resumo aqui de setembro, e aí aqui, diferentemente lá da evolução, ele nunca vai mostrar o período completo, ele sempre vai mostrar um mês específico, ele já deixa por padrão selecionado aqui o mês atual. Então desde o dia 1º de setembro até 17 de setembro, que é a data que eu tô gravando esse vídeo aqui. Até agora eu recebi 17,54, e se eu desço aqui, por enquanto eu recebi só difícil. Se tivesse ações, teria ações aqui embaixo. Aí eu abro aqui e ele me mostra aqui todos os ativos que eu recebi e os valores, entendeu? Se eu selecionar agosto aqui, ó, ele mostra aqui, ó, recebi 50, aqui já é o mês completo, tem aqui, ó, fundos imobiliários, normal do jeito que eu já te mostrei, mas também tem as ações aqui, ó, que eu recebi e os valores. Veja como eu recebi bastante coisa mesmo de ações no mês passado. Então é uma janela que funciona, mas ela tem algumas limitações. Gostaria que tivesse pelo menos essas 3 implementações: um filtro de tempo, um filtro de classe de ativos, e que eu pudesse ver o total, não somente o mês específico. Essas 3 mudanças aqui já deixaria essa janela bem completinha. Eu vou ser justo com o Nubank aqui e dizer que o Nubank, comparando com a maioria das corretoras, tem um acompanhamento aqui dos ativos muito bom. Você que investe seu dinheiro sabe que as corretoras, os bancos são bem limitados nessa parte aqui de você fazer um acompanhamento através de gráficos dos seus ativos. Mesmo lá na Nuinvest, que a maioria das pessoas preferia a experiência da Nuinvest do que é aqui no Nubank, muitas coisas lá eram melhores mesmo, mas mesmo lá na Nuinvest era bem limitado. A janela de proventos vivia bugando pra mim, a janela de rentabilidade tinha lá, mas ela também era bem limitada, não tinha tantas opções aqui. Então geralmente bancos e corretoras são bem limitados, por isso que a maioria das pessoas utilizam serviços como o Investidor 10, o Status Invest para acompanhar sua carteira, para ter uma informação mais completa. Nubank dá para melhorar, mas já tá bem legal em comparação à concorrência. Eles fizeram um trabalho legal aqui. A parte de design do Nubank, ela é muito boa mesmo. Eles às vezes pecam em alguma funcionalidade que tá faltando, mas visualmente é tudo bem diagramado, tudo bem distribuído, bem explicadinho. Tem espaço para melhorar, mas já tá bem legal. E agora vamos para a principal janela aqui desse vídeo, que é a janela de performance aqui, que tá em beta. E ela tá bem em beta mesmo. Você vai ver que a gente consegue ver algumas coisas aqui, mas tem bastante coisa para melhorar. Então vamos lá. Primeira coisa aqui, ó, tem essa diferença aqui entre acumulado e mês a mês. Então o acumulado normal é a evolução da rentabilidade do seu investimento conforme o tempo, e o acumulado dessa rentabilidade desde o início da sua carteira. Se você mudar aqui para mês a mês, ele vai mostrar a evolução de cada mês individualmente, entendeu? Então se eu clico aqui, por exemplo, no mês de julho, a minha carteira é a linha roxa e a linha azul aqui significa o 100% do CDI. Então eu vejo que no mês de julho minha carteira rendeu 215 e esse mesmo dinheiro no CDI teria rendido 65,15. Então é uma forma legal de você ver mês a mês. E se você quiser ver o acumulado, que é o que geralmente a gente vê, né? Você deixa nessa opção aqui. E aí veja que tá um pouco bugada essa janela aqui, porque aqui tá selecionado últimos 12 meses, mas tá mostrando aqui pra mim só julho, agosto e setembro. E aí, se eu vier aqui e mudar pra máximo, por exemplo, ele vai me dar o gráfico desde o início da minha carteira aqui, que é em janeiro de 2023, mas ele pula alguns meses. Olha que esquisito, ó. Tem aqui, ó, janeiro, fevereiro, março, aí pula pra julho, agosto e setembro. Acredito que a ideia deles aqui foi sempre mostrar 6 meses, então como eu coloquei desde o início, ele mostrou os 3 primeiros e os 3 últimos, mas eu acho que seria mais interessante se eles mostrassem todos os meses que eu selecionei mesmo, né? Então seria interessante se eu pudesse arrastar pro lado assim e ver todos os meses a evolução completa mesmo. E aí aqui em cima mostra que rendimento no período selecionado, 418,17, R$20 a mais do que 100% do CDI, que é a comparação que eu tô fazendo aqui. Mas além disso que eu falei, tem duas coisas que eu estranhei nesse gráfico aqui. Primeiro que ele não mostra a evolução dos meus investimentos aqui por porcentagem, que é geralmente o que a gente vê, né? De quantos por cento que é a minha rentabilidade. Minha carteira rendeu 13% no ano, até o momento. Eu gostaria que ele mostrasse pra mim a rentabilidade percentual no período selecionado, não apenas por valor aqui. E aí eu notei que, apesar de não ter a opção aqui de eu selecionar minha carteira, caixinhas, aqui em performance ele vai considerar mesmo os seus investimentos, que tá naquela divisão de minha carteira lá, que vai ter as suas ações, seus FIIs. Isso aqui considera isso, pelos valores que tá mostrando aqui eu consigo notar isso aqui. Mas eu notei que essas informações aqui, elas não estão com uma fidelidade muito boa, porque eu sei que minha carteira, ela não tá empatada com o CDI. Ela deu uma oscilada assim pra baixo nesse mês aqui, mas ela não tá empatada
acomodada dessa forma com o CDI que eu tô comparando aqui. Eu vou te mostrar isso aqui em seguida pra você ver como esses valores aqui não estão 100% corretos. Antes disso, deixa eu só te mostrar aqui embaixo como é que tá. Então aqui mostra aqui o período que tá selecionado e aqui tá falando que eu posso comparar o rendimento da minha carteira com alguns índices. Ele me dá aqui 3 opções. Ele primeiro compara com 100% do CDI, que é uma comparação legal, eu gosto dessa comparação. Apesar de, por exemplo, se você tem uma carteira de ações, geralmente o ideal é você comparar com o Ibov. Mas o legal de você comparar com 100% do CDI, que 100% do CDI seria o seu investimento praticamente sem risco. Quanto sua carteira estaria rendendo se você tivesse deixado na caixinha do Nubank ou no Tesouro Selic, porque a Selic é praticamente a mesma coisa que o CDI. Então é legal fazer essa comparação para você ver se tá valendo a pena você correr um pouco mais de risco na renda variável em troca de um pouco mais de rentabilidade. Se sua carteira tá rendendo menos que o CDI num prazo grande, num período curto pode acontecer, mas num prazo maior, assim, de alguns anos, tem alguma coisa errada na sua carteira, não é o ideal que isso aconteça, certo? E aí a gente compara aqui com a inflação, que também é sempre uma comparação interessante, né, para ver o quanto que tá o nosso ganho real acima da inflação, e tem a comparação aqui com o Ibov, que é com o índice de ações brasileiras. Veja que aqui eu tô ali em cima selecionado acumulado, e nesse gráfico aqui tá mostrando que minha carteira tá perdendo pro Ibov, mas ela não tá perdendo pro Ibov. Nem se eu filtrar apenas as ações da minha carteira, só as ações já estão ganhando do Ibov, a carteira como um todo tá ganhando mais ainda. Eu vou te mostrar isso aqui em seguida. Então, essas informações ainda não estão 100% fiéis. Então, o que eu gostaria que o Nubank fizesse aqui, que ele melhorasse esses pequenos bugzinhos. Esse filtro aqui de acumulado e mês a mês aqui, achei legal, não vejo problema nisso aqui. Eu só acho que fica confuso eles mostrarem o mês a mês nesse gráfico aqui de traço, porque isso aqui, intuitivamente, a gente já imagina isso aqui como se fosse uma evolução. Eu acho que esse gráfico de mês a mês, eles deveriam mostrar um gráfico de barras, comparando a rentabilidade do índice que eu tô selecionado aqui, que eu coloquei o Ibov, né? Eu vou voltar aqui para 100% do CDI. Então, eu acredito que essa parte aqui, quando eu seleciono mês a mês, ficaria melhor se ficasse uma barrinha assim. No mês específico aqui, janeiro, 100% do CDI rendeu tanto e meu investimento rendeu tanto, para cima ou para baixo. Fica mais intuitivo da pessoa entender que você tá querendo ver somente o mês específico, não é uma coisa acumulada, beleza? Só isso aqui sobre esse primeiro ponto que eu acho que ficaria melhor mesmo. Nessa parte aqui, legal, que ele me dá um filtro aqui de máximo, últimos 12 meses e personalizado. Só isso aqui já tá legal. Um filtro que muita gente gosta de usar é aquele Year to Date. Geralmente nas ferramentas tá YTD, né? Eles não vão querer colocar uma sigla em inglês aqui, então eles teriam que colocar alguma coisa como este ano. Aí já resolve. É legal também. Muita gente gosta de ver não só os últimos 12 meses, mas quanto tá de janeiro até o momento. Mas tranquilo. E, obviamente, seria legal que os dados estivessem fiéis com a realidade aqui. Eu vou te mostrar em seguida aqui como não está. E que mostrasse a minha rentabilidade percentual. Não essa aqui em valores. Se eles quiserem manter isso aqui, que fique opcional de alguma forma. Eu posso selecionar aqui, tem um botãozinho a mais aqui, eu selecionar ver por valores ou ver por percentual, entendeu? Mas por padrão percentual, acredito que a maioria das pessoas prefere percentual, que é o padrão da maioria das ferramentas. E agora eu abri o aplicativo aqui do Investidor 10, que é a principal ferramenta que eu uso aqui para acompanhar meus investimentos. Geralmente na série Bora Aportar, né, que eu aporto todos os meses aqui junto com você, eu mostro minha carteira do Investidor 10 na tela do computador, de maneira mais ampla, né? Eu prefiro ver dessa forma. Mas já aproveita esse vídeo aqui para te mostrar o aplicativo deles. Eles têm um aplicativo que é gratuito também, você pode acompanhar seus investimentos aqui, e o aplicativo é muito bom, é bem completo. E perceba como aqui tem todas as informações, só que de maneira mais completa, né? Porque é uma ferramenta dedicada para isso mesmo. Então é normal que seja mais completo. Tem aqui, ó, evolução de patrimônio, bonitinho, alocação de ativos. Isso aqui é uma coisa que eu sinto falta no aplicativo do Nubank. Porque aqui no aplicativo deles, quando a gente tá aqui em minha organização, se você clica aqui em análise de distribuição, tem um gráfico de pizza aqui, mas é um gráfico de pizza que para mim é uma informação que não é relevante para mim, que é a divisão aqui entre o que eu tenho na bolsa de valores e o que eu tenho nas caixinhas. Para mim esse gráfico de pizza aqui, beleza, tá aqui, não vai me atrapalhar em nada, mas seria muito mais útil se ele me mostrasse aqui dentro de alguma forma, ou se tivesse uma nova aba aqui, ou se ele me mostrasse isso quando eu entro aqui em minha carteira de alguma forma, um gráfico de pizza com a divisão das classes de ativos, ações, fundos imobiliários. E aí o Nubank ia sair muito na frente se ele fizesse uma coisa que eu sempre achei um defeito de todas as plataformas, que é você classificar, por exemplo, ETFs como se fosse uma classe de ativos. Na minha carteira, por exemplo, eu tenho ETFs de criptomoeda e ETFs de ações internacionais. Então eu gostaria que esse gráfico de pizza compreendesse as minhas ETFs de criptomoedas como criptomoedas e as minhas ETFs de ações internacionais como ativos internacionais. Seria sensacional se o Nubank fizesse isso. Eles iam estar à frente de todas as ferramentas. Eu nunca vi uma ferramenta que faz essa divisão dessa forma. Então aqui no Investidor 10 tem um gráficozinho de pizza, mas perceba que minha posição de cripto e ativos internacionais está aqui em uma única divisão. Por isso que eu praticamente não considero esse gráfico aqui, eu faço acompanhamento lá na minha planilha de Excel, porque aí eu faço a divisão do jeito que eu quero. Mas aqui, ó, só passando rapidinho, tem aqui, ó, proventos, do jeito que tem lá, bonitinho, tem todos os gráficos. Só que aqui, ó, perceba que eu tenho os filtros aqui, ó. Aí eu consigo, por exemplo, vir aqui, ó, e ver só os fundos imobiliários. Essa é uma opção que não tem no Nubank, como eu comentei lá. E aí filtrando aqui por FIIs, eu vejo a escadinha
perfeita dos fundos imobiliários aqui. Seria legal se tivesse esse tipo de filtro lá no aplicativo do Nubank. Mas falando especificamente agora da janela de rentabilidade, é a janela que mais precisa de melhoras lá no aplicativo do Nubank. Veja como aqui é bem mais completo. Tem um filtro aqui de tempo, eu posso ver tanto todos os tipos aqui, que seria a minha carteira completa, mas eu posso filtrar aqui por classes de ativos específicas, e tem mais índices aqui, ó. Posso também comparar com o CDI, tem o IPCA e o IBOV que tem lá no Nubank, mas tem o índice SMAL, tem um SPX, IDIV, IVVB11. Já é bem legal isso aqui, é legal que tem o IVVB11, porque isso aqui é o S&P 500 convertido para reais, então é sim uma comparação legal de se fazer. Uma coisa que eu gostaria que tivesse aqui, não tem nem aqui no Investidor 10, é se tivesse Bitcoin aqui também para comparar, seria bem legal se tivesse Bitcoin aqui. Algumas ferramentas como o MyProfit, por exemplo, tem o Bitcoin lá na comparação. E uma outra coisa que seria muito legal se tivesse lá na janela de rentabilidade do Nubank é essa tabela aqui de rentabilidade mês a mês, ó. É muito legal você ter esse acompanhamento aqui, ó. Você vê mês a mês quanto que rendeu a sua carteira e no final você tem aqui, ó, quanto que rendeu no ano específico e no acumulado. Comecei minha carteira esse ano aqui, então o ano e o acumulado é a mesma coisa, mas ano que vem vai ter só a rentabilidade de 2025 e o acumulado desde o início da carteira. Essa aqui é uma informação muito legal de se ter numa janela de rentabilidade. E agora eu vou te mostrar como realmente os dados lá no aplicativo do Nubank, eles não estão corretos. Perceba que a minha carteira como um todo, comparando com o CDI, ó, veja que aqui mostra a rentabilidade percentual, que é uma informação muito mais interessante, ao meu ver. Então minha carteira até o momento rendeu 13,7 e o CDI no mesmo período rendeu 6,6. Se eu comparar com o IBOV, veja que a diferença é ainda maior. E lá no aplicativo do Nubank mostrava que o IBOV estava muito acima da minha carteira. O IBOV rendeu 5,01 nesse período. E aí, como eu consigo filtrar aqui, ó, por ações, só por ações, por exemplo, se eu comparar só as minhas ações com o IBOV, veja que tá valendo a pena, nesse caso aqui, investir em ativos individuais, né? Porque eu invisto em ativos individuais exatamente para superar o IBOV, né? Se eu fosse seguir o IBOV, seria melhor ter só a ETF BOVA11 lá. Então, só a parte de ações da minha carteira tá rendendo 12,7, eu tô ganhando bastante do IBOV. Tem um outro índice de ações aqui bem interessante, que é melhor que o IBOV, que é o IDIV, que é o índice das empresas pagadoras de dividendos. Veja como nesse caso ele se aproxima bem mais da minha carteira. No mesmo período o IDIV rendeu 9,8, mas mesmo assim a parte de ações da minha carteira tá superando o IDIV, 12,5, então ótimo. Tô vendo que a performance da carteira tá muito boa até o momento. E esse tipo de filtro não é possível fazer no aplicativo do Nubank ainda. Então é isso, fiz um apanhado geral aqui do aplicativo do Nubank. Como eu disse, comparando com a maioria dos concorrentes, até que estão boas as janelas de acompanhamento de ativos lá do Nubank, mas dá pra melhorar. O Nubank tem potencial pra isso. A equipe deles do desenvolvimento do aplicativo é muito boa. Eu acredito que dá pro Nubank ter uma experiência ainda melhor no acompanhamento dos ativos, mas no momento eu ainda vejo muito a necessidade de ter um acompanhamento aqui como Investidor 10, ainda mais porque eu posso acompanhar isso aqui no computador, numa tela maior, informações mais completas, né? Então eu super sugiro sim que você acompanhe a sua carteira por alguma ferramenta como Investidor 10, Status Invest. E aí eu aproveito para te sugerir esse vídeo aqui que eu fiz uma comparação completa do Investidor 10 com o Status Invest. Ambas são ferramentas muito boas e gratuitas, então vai lá para decidir qual é a melhor ferramenta para você.